Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar algo com você. Nós lemos esse texto aqui de Marcos capítulo 10, do versículo 17 a 22, aonde Jesus, ele está falando, o texto está narrando um encontro que Jesus teve com um jovem rico. Ele é conhecido como o jovem rico. E esse homem, ele se põe de joelhos diante de Jesus e diz a Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer para ele: olha, cumpra os mandamentos, não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. E aí aquele homem disse: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Diga comigo: falta uma coisa. E Jesus vai dizer para ele: vá, venda tudo o que possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, a Bíblia vai dizer que aquele rapaz ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu quero falar um pouco hoje, porque hoje nós começamos esse nosso jejum, e ao longo dessa semana eu fui vendo várias discussões na internet sobre as igrejas que estavam alterando o horário do culto para amanhã e as que não estavam alterando, e era uma discussão para ver se isso era pecado ou não era pecado, e era quase que uma coisa assim: quem alterou é santo, quem não alterou quem alterou não é santo, não ama a Deus em primeiro lugar. E aí quem não alterou disse: nós amamos a Deus em primeiro lugar, porque nós somos fiéis ao Senhor. Mas a verdade é, irmãos, que nem nós que estamos aqui e quem não está, isso não significa que nós somos santos e retos diante do Senhor, porque existe algo que está muito além daquilo que nós fazemos. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque hoje nós vamos começar a fazer um jejum, e durante esses 21 dias, nós vamos estar jejuando ao Senhor, e nós precisamos alinhar algumas coisas no nosso coração, para que isso não vire também mais uma medalha espiritual, mais um troféu espiritual. Então hoje nós caminhamos nesses 21 dias, e esse jejum ele não tem como objetivo fazer a gente só abrir mão de uma comida, de alguns hábitos de bebida, mas o maior objetivo do jejum é que no final desses 21 dias, como nós cantamos aqui agora, tenha menos de nós e um pouco mais de Cristo. É isso que nós sempre falamos sobre o jejum. Essa é uma das aulas nossas do DNA, quando nós falamos sobre o jejum, o propósito do jejum. O propósito do jejum é que nosso eu seja esmagado, para que Cristo ganhe espaço para crescer na nossa vida. Então, o jejum ele precisa ser, ao fim, um crescimento espiritual nosso no Senhor, aonde Deus cresceu e nós diminuímos. Porque qualquer pessoa, entenda bem, qualquer pessoa, ela consegue fazer algum sacrifício por alguns dias. Por exemplo, hoje em dia, uma das técnicas mais famosas hoje no Brasil, principalmente na internet, sobre emagrecimento, é o jejum. Hoje em dia tem pessoas, influências, gente que ganha muita grana vendendo curso, ensinando a fazer jejum. Porque o que é o jejum naturalmente? O jejum fala sobre se abster, principalmente de comida, de alimentos, durante um certo tempo. Agora, espiritualmente, nós fazemos isso com um propósito de o nosso ser esmagado, ser rebaixado, para que Deus ganhe espaço na nossa vida. Agora, o grande ponto é esse: fazer o sacrifício por alguns dias como jejum, qualquer um consegue fazer, mas é somente o Espírito Santo de Deus que consegue transformar o nosso coração durante esse tempo que nós estamos nos entregando. E talvez o maior perigo da nossa vida cristã com Deus seja esse: a gente está perto de Jesus, fazendo boas coisas a Jesus, fazendo coisas que são santas, não alterando o culto, o horário do culto por causa de uma Copa do Mundo, mas nós fazemos tudo isso sem nós estarmos completamente entregues a Ele. Porque uma coisa é estar perto, outra coisa é estar entregue. E é exatamente isso que nós vamos ler aqui no texto de Marcos capítulo 10. Eu quero trazer 4 pontos aqui bem rapidinho, para a gente trazer um propósito para o nosso coração, uma direção para esse tempo de jejum. E a primeira coisa que eu quero falar é exatamente sobre isso, sobre a gente não confundir envolvimento
com entrega. Uma coisa é eu me envolver, outra coisa é eu me entregar. Ou uma coisa é eu ser envolvido, outra coisa é eu ser entregue. A Bíblia fala que esse homem, quando ele se encontra com Jesus, ele com tamanha reverência, ele se ajoelhou diante de Jesus. Agora, veja bem quem é esse cara. Ele não é um ateu, ele não é um rebelde, ele não é alguém que despreza Deus, ele não é como os fariseus e os escribas, que iam até Jesus para provocar Jesus. Não, ele não era esse cara. Ele era alguém que corre até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, ele chama Jesus de bom mestre. Jesus até repreende dele, quem é bom, né? Então, ele conhece a palavra, porque Jesus vai dizer, obedeça aos mandamentos, e ele vai dar a resposta de quem não, é uma resposta de, não é que ele só conhece, mas ele também pratica a palavra. Ele vive uma vida moral diante das pessoas, e ele demonstra sinceridade no seu coração. Então veja bem, ele é se a gente puder trazer isso aqui para o nosso dia, esse cara seria um crente exemplo, um baita membro de igreja, um cara que conhece a palavra, um cara que vive a palavra, um cara que se prostra diante de Jesus, um cara que reconhece Jesus como Senhor, reconhece Jesus como mestre, é um cara que tem respeito, sinceridade. Olha só, esse cara é um cara que toda a igreja teria alegria para receber esse cara. É o tipo de pessoa que nós ficamos felizes, a gente celebra, a gente fala bem, a gente diz que essa pessoa é uma bênção. Só que, veja bem, Jesus, ele vai enxergar nesse cara algo que nem ele conseguiu ver. Então, enquanto nós estamos vendo aquilo que salta aos nossos olhos, Jesus, ele vai enxergar aquilo que ninguém mais consegue ver. É como em 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé. E aí, o primeiro filho que aparece é um cara alto, forte, guerreiro, corajoso. Ele tem o olhar de um rei, ele lembra Saul, ele é um cara que a gente olha e vai dizer, pronto, é esse cara que vai liderar a nação. Entretanto, Deus vai dar uma resposta a Samuel, dizendo, e Samuel de imediato vai ungir ele, mas Deus vai dizer para Samuel, não é ele, porque vocês como homens estão se impressionando por aquilo que os seus olhos veem, mas o Senhor enxerga o coração. Aquilo que ninguém vê, Deus está enxergando. Então, Deus nunca olha apenas aquilo que nós fazemos. Diga comigo, Deus não está se impressionando com aquilo que nós fazemos. Então, Deus ele não olha apenas para aquilo que fazemos e se impressiona por isso. Mas Deus, ele olha para aquilo que está governando o nosso coração. Porque talvez a gente possa dizer o seguinte, cara, essa pessoa é uma pessoa fiel, é dizimista, é ofertante, não falta de culto, não falta de ceia, ele ora, ele jejua, ele serve na igreja, ele canta, ele lidera, ele prega, ele faz todas essas coisas. Entretanto, Deus não se impressiona com essas coisas. O que Deus vai mexer é no fundo, naquilo que ninguém vê, o que está governando o coração dessa pessoa. E essa, veja bem, é uma das maiores armadilhas da nossa religiosidade. O que é a nossa religiosidade, irmãos? A nossa religiosidade fala sobre aquilo que nós nos adaptamos à nossa religião. E eu sei que eu costumo usar uma frase aqui que diz que a religião é o esforço do homem ir até Deus, e o evangelho é o esforço de Deus para encontrar-se com o homem. E por vezes a gente vai ter a religião como algo negativo, assim como de uma certa forma é. Mas de uma maneira muito simples e direta, isso que nós estamos vivendo é a nossa religião cristã. Não tem problema algum, nós admitimos que temos uma religião. Eu sou uma pessoa religiosa. O problema é quando a minha religião, ela se torna uma armadilha para o meu coração. Então, uma das maiores armadilhas é exatamente esse o ponto. Confundir atividade espiritual com entrega espiritual. Diga comigo, atividade espiritual e entrega espiritual. O que é atividade espiritual? Fala sobre aquilo que nós estamos fazendo. Porque, veja bem, é possível cantar, servir, liderar, pregar, ofertar,
frequentar todos os cultos e ainda assim existir uma área na nossa vida que continua dizendo: isso aqui é meu. É possível que nós façamos todas essas coisas e ainda assim ter áreas na nossa vida que o governo delas é nosso e não do Senhor. Agora veja bem, Deus nunca vai disputar espaço no nosso coração. Deus nunca vai disputar espaço e trono no nosso coração. Ele não aceita, veja bem, Deus ele não aceita ser só mais uma prioridade. Ele é Senhor e ponto final. E como Senhor, Ele não divide o seu trono. Deus ele não lidera o nosso coração com outra coisa no trono. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é o Deus da nossa vida. Ou Ele está no trono do nosso coração, ou Ele não nos governa. Por quê? Porque Deus ele não é aquele que ele simplesmente procura envolvimento. Ele é aquele que procura entrega. E uma coisa que eu quero que você guarde isso no seu coração nessa noite é isso. É possível estar perto de Jesus e ainda assim não estar completamente entregue a Ele. É possível estar muito perto de Jesus, orar, frequentar cultos, nunca faltar uma santa ceia, ser dizimista, ser ofertante, ser fiel, ser justo, perdoar os pecados, assim como aquele homem disse, né? Ou seja, ele não fala mal, ele não assassina, não rouba, não adultera, ou seja, ele faz tudo certo. Entretanto, ainda assim, ele está distante de Jesus. E nós precisamos tomar um cuidado com isso. Porque como eu disse aqui no início, num gancho aqui, eu fiquei a semana inteira lendo esses debates. Quem é mais santo, quem não altera ou quem altera o horário de culto. Mas a verdade é que no fim do dia não é sobre nós estarmos adiando ou não um culto, mas é quem governa o nosso coração no fim das contas. Porque é muito possível que a gente não altere um culto, mas nós fazemos tudo isso por causa da nossa religião. E no fim de tudo, qual é o trono da nossa vida? Talvez não seja o Senhor. E eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Nem tudo que nós fazemos na nossa vida com Deus significa que nós estamos fazendo para Deus. Por isso a palavra de Deus, Paulo no texto da Santa Ceia, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A palavra vai nos chamar a examinar o nosso coração. Por que examinar o coração? Porque o coração é de onde procede as nossas fontes de vida. Ou seja, aquilo que governa a nossa vida está no nosso coração. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Então, estar envolvido é uma bênção, mas estar envolvido não significa que eu estou entregue. E Deus não espera de nós simplesmente envolvimento. Deus nos convida a ter o coração entregue a Ele e ao governo dele. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que, e aí a gente vai olhar isso aqui no texto, é que Jesus ele sempre toca naquilo que nós mais controlamos na nossa vida. Veja bem, Jesus, depois daquele homem dizer todas aquelas coisas bonitas, Jesus vai dizer para ele o seguinte: olha, falta-lhe uma coisa. Diga comigo, falta uma coisa. Veja bem, enquanto todos poderiam celebrar esse homem como um exemplo, como um testemunho, Jesus vai dizer para ele: falta uma coisa. Ou seja, Jesus está o tempo todo enxergando no nosso coração aquilo que nós não estamos vendo. Aos olhos das pessoas não faltava nada para aquele cara, mas aos olhos de Jesus faltava justamente aquilo que ninguém conseguia enxergar. E esse que é o nosso problema, porque por muitas vezes, agora veja bem, nós estamos vivendo uma vida com Deus, para Deus, aonde Ele é o Senhor, mas toda a nossa aprovação vem do que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. E veja bem, a gente olha para a Bíblia e nós vemos Jesus perguntando para os discípulos o que estão dizendo sobre Ele. Você concorda comigo, sim ou não? Sim ou não? Jesus vai perguntar: o que estão dizendo sobre mim? Jesus se importa com isso? De fato. Mas isso não governa o coração de Jesus. O que governa o coração de Jesus? A resposta que vem de Pedro. Mas e para vocês, quem eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele: muito bem dito, porque isso que você disse não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que revelou.
Porque a aprovação final de Jesus não era o que as pessoas estavam vendo, mas o que o Pai estava enxergando. Porque as pessoas veem o que eu quero que elas vejam, mas o Pai está vendo aquilo que eu escondo das pessoas. As pessoas veem aquilo que eu projeto diante dos seus olhos, mas Deus está enxergando a nudez do meu coração, a fragilidade da minha alma, a fragilidade do meu ser. Enquanto todos vão celebrar o coração desse cara, Jesus vai dizer para ele: te falta uma coisa. Agora veja bem, Jesus, ele vai pedir para esse cara vender os seus bens, mas presta atenção, o dinheiro nunca foi o problema, porque Jesus não pediu isso para mais ninguém. Para mais ninguém, Jesus diz: vai e vende tudo, porque ir e vender tudo não é uma regra para aquele que quer amar Jesus. Você entende o que eu quero dizer aqui? Amém? Veja bem, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus não nos pediu que nós vendêssemos tudo e fôssemos até Ele, mas Jesus só pediu isso para esse cara. Por que Jesus pediu isso para esse cara? Porque o dinheiro era um problema? Não, o dinheiro não era um problema, mas veja bem, o dinheiro nunca foi o problema, pelo contrário, o dinheiro apenas revelou o Senhor do coração daquele cara. Então Jesus não está pedindo para esse cara algo que seria a regra do evangelho, não. Jesus só está usando de algo para revelar aonde está o coração daquele cara. Para esse homem, Jesus diz: vá e vende tudo. Mas para nós, talvez Jesus vai pedir outra coisa. Para nós, o que Jesus vai dizer é outra coisa. Por exemplo, quando Jesus está na casa de Lázaro ensinando, Maria se assenta aos pés. E Marta vai lá e dizer para Jesus: Jesus, não te importas que a minha irmã esteja aí enquanto eu estou aqui fazendo as coisas? E Jesus vai dizer: Marta, Marta, por que está tão ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só era necessária. Jesus vai dizer: Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Jesus vai tocar em Marta na sua dor, no seu Senhor. O que é? É o serviço? Não, o serviço é uma bênção. A sua ansiedade. Por que está tão ansiosa? Por que você está tão preocupado? A sua preocupação está governando o seu coração. Porque pela sua preocupação, você quer tomar da sua irmã aquilo que ninguém pode tomar dela. Você está entendendo? Jesus, ele toca no nosso coração aquilo que exatamente precisa ser tocado, porque é aquilo que nos governa. E é nesse exato momento que essa história vai encontrar a nossa vida. E como eu disse, talvez Deus ele não esteja pedindo para nós o nosso dinheiro. Talvez Deus esteja pedindo o seu orgulho, porque você é uma pessoa tão orgulhosa. Ou talvez Deus está pedindo o seu controle, porque você é o tipo de pessoa que quer ter controle sobre todas as coisas. Ou talvez é o seu ressentimento. Você é uma pessoa ressentida, tudo você se ofende, tudo você leva para o coração, tudo você se amargura, tudo você se fecha, tudo você se entristece. Ou talvez o que Deus vai tocar em nós vai pedir é aquele pecado escondido que ninguém sabe. Ou talvez o que Deus vai tocar em nós é o nosso relacionamento, é aquilo que governa o nosso coração, ou é a nossa agenda, a nossa independência, talvez o seu futuro, não sei, mas em algo na nossa vida, Jesus precisa tocar para que nós sejamos confrontados sobre quem governa o nosso coração. A verdade é que todos nós temos uma área que nós por vezes estamos tentando proteger de Deus. Não, aqui Deus não precisa chegar. Não, aqui Deus não precisa vir. Uma área da nossa vida onde nós vamos dizer assim: Senhor, até aqui. Daqui para cá o Senhor não precisa, está tudo certo. Está tudo sob controle. O Senhor não precisa entrar nessa área. O Senhor não precisa entrar nesse lugar. O meu pecado que virou já o meu pet, né? Eu já estimei o meu pecado, ele já é parte da minha personalidade. Não, aqui o Senhor não precisa chegar. Não, Senhor, aqui ó, o meu orgulho, não, meu orgulho é bom, porque foi pelo meu orgulho que eu venci na vida. Não, pelo meu ressentimento, de forma alguma, porque eu nunca levei desaforo para casa que eu estou até aqui. Ou seja, talvez existem áreas da nossa vida que nós estamos dizendo para Deus: Deus, até aqui não. Até aqui, show de bola, o Senhor pode mudar todas as coisas, mas até aqui, não, é comigo. Talvez você vai dizer: pastor, mas eu nunca disse isso para Deus. Você não precisa dizer, é só não entregar.
Você não precisa verbalizar isso. É só você reter. Você não precisa dizer não. É só não dizer sim. Você entende o que eu quero dizer? Você entende isso aqui? Então, Jesus, e veja bem, Jesus ele nunca vai tocar ou ele nunca vai pedir algo a fim de nos diminuir. Deus nunca vai tocar em nós ou pedir algo de nós que vá nos humilhar. Pelo contrário, Ele sempre vai impedir aquilo que está impedindo a nossa liberdade. Porque muitas coisas da nossa vida ainda estão nos travando. A gente não consegue ser livre plenamente. Talvez, glória a Deus, você venceu o pecado do vício. Glória a Deus, você venceu o pecado da imoralidade sexual. Glória a Deus, você venceu o pecado do dinheiro. Você venceu o dinheiro. Glória a Deus, você venceu outras coisas. Mas existe alguma outra coisa que por vezes é aquilo que está prendendo os seus pés. E você nunca possui aquilo que você não consegue entregar. No fim, é isso que possui você. Então não é que aquele cara tinha muitas riquezas, não. As suas riquezas o tinham. Não é que aquele cara tinha muito dinheiro, não. O dinheiro tinha ele. Não é que aquele cara era muito rico, não. A riqueza o tinha. Não é que você tem o que você governa, não. É isso que te governa. É isso que te domina. É isso que toma você por inteiro. E talvez a gente não perceba essas coisas. Nós não percebamos isso porque, como aquele rapaz disse, todas as outras coisas eu faço. Todas as outras coisas são do Senhor. Todas as demais coisas eu cumpro. Então está tudo bem. Está tudo bem porque aquilo que está diante das pessoas está no Senhor. Mas aquilo que ninguém vê, isso eu retenho do Senhor. Só que Deus não há de nos avaliar pelos olhos humanos, mas por aquilo que Ele está vendo em nós. Meu irmão, a Bíblia inteira vai nos dizer isso. Jesus o tempo todo vai nos dizer isso. Eu falei aqui mais cedo do dízimo, Jesus vai dizer isso. Olha só, vocês fariseus e escribas, vocês dão dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Ou seja, vocês estão dando mais do que a lei pediu. E glória a Deus. Mas vocês estão desprezando a misericórdia, o amor, a bondade. E ninguém está percebendo, mas o Senhor está vendo. Então faça isso, sem desprezar aquilo outro. Ou seja, Jesus toca naquilo que governa. O que governa? Governa eles o coração duro, mas é disfarçado por um coração fiel. E por vezes é isso que nós estamos entregando, nós estamos demonstrando ao Senhor. Um coração que em muitas áreas da nossa vida, talvez já esteja com Deus. Mas falta uma coisa. Falta uma área da nossa vida. Falta um ponto do nosso coração. Agora, veja bem, a terceira coisa que eu quero dizer é que toda entrega, ela produz algo na nossa vida. Toda entrega, ela produz em nós vida. O texto vai terminar dizendo que aquele homem, ele foi embora abatido e triste. Ou seja, Jesus, não, e veja bem, Jesus, quando a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para ele o que falta, a Bíblia vai dizer que Jesus, em amor, o disse. Ou seja, ele não se sentiu triste e abatido porque Jesus o expulsou. Jesus não o expulsou. Jesus não o condenou. Jesus não o humilhou. Jesus não deu uma má resposta. Jesus simplesmente, em amor, mostrou aonde estava o seu coração. Ou seja, aquilo que Jesus vai confrontar em nós, não é para nos trazer para o chão. Ele saiu triste porque ele percebeu que aquilo que ele imaginava controlar, na verdade eu controlava. E é interessante perceber que em toda a Bíblia, Deus nunca, ele nunca pede uma entrega para produzir uma perda, um prejuízo. Veja bem, Deus nunca vai pedir algo a nós para que a gente tenha prejuízo, para que em nós sempre haja uma falta. Deus nunca vai pedir algo de nós que vai deixar o nosso coração faltando algo. Pelo contrário, tudo aquilo que Deus pede de nós
é para que haja espaço para mais vida sendo gerada. Se você perde o controle da sua vida, agora é Cristo que vive em você. Se você abre espaço do pecado, agora é presença de Deus preenchendo o seu coração. Se você é livre de um pecado, então agora é mais graça de Deus sobre a sua vida. Veja bem, Abraão entregou Isaac, o Senhor derramou promessas sobre ele. Abraão entrega Isaac e recebe promessa. Pedro deixou as suas redes e ele encontrou chamado. Os discípulos deixaram tudo que tinha, encontraram o reino. Jesus mesmo entregou a sua própria vida, e a sua vida produziu salvação e alegria nele, porque a palavra de Deus diz que ele fez tudo isso por uma alegria que lhe estava proposta, ou seja, nem a entrega de Jesus o deixaria no prejuízo. Então, no reino de Deus, a entrega nunca será um prejuízo. No reino de Deus, a entrega sempre será transformação. Diga comigo, no reino de Deus, entrega nunca será prejuízo, sempre será transformação. Ou seja, quanto mais espaço da minha vida eu entrego, mais da presença de Deus vai ocupar na minha vida. No reino de Deus, aquele que ganha, perdeu, ou aquele que perde, ganha. Por quê? Porque há espaço sendo liberado. E quanto mais espaço nós liberamos, mais Deus tem lugar para poder derramar sobre a nossa vida. E talvez seja exatamente isso, irmãos, que Deus ele queira fazer conosco aqui nesses próximos 21 dias de jejum. Deus não quer tirar algo de nós. Deus não quer trazer prejuízo para o nosso coração. Deus não quer trazer dano para a nossa vida. Deus não quer deixar você faltando alguma coisa. Mas talvez Deus ele queira nos libertar daquilo que nunca deveria estar ocupando o lugar dele na nossa vida. Algo que talvez nós nem percebemos. Ou algo que talvez já se tornou tão natural para nós que faz parte do contexto. Mas é exatamente isso que o Senhor quer tirar para que ele derrame mais dele sobre nós. Então, tudo aquilo que Deus pede para você entregar é menor do que aquilo que ele quer entregar a você. Tudo aquilo que Deus pede para que nós deixemos, sacrificamos a ele, sempre será menor do que aquilo que ele quer entregar a nós. Eu não falo isso aqui no sentido material simplesmente. Eu creio, Deus pode fazer essas bênçãos na sua vida. Deus pode financeiramente abençoar você após esse jejum. Deus pode abrir porta de emprego. Deus pode fazer essas coisas. Deus pode abençoar você com a casa que você sempre sonhou, o carro que você tem orado ao Senhor, o emprego, a empresa. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer essas coisas. Entretanto, também eu não quero que você entenda que é somente essas coisas que Deus tem para dar. Mas quando a presença dEle, o caráter dEle, a vida de Deus é derramada em nós, ou nos enche cada vez mais, então aquilo que nós entregamos sempre será menor do que aquilo que Deus está derramando sobre nós. E sabe, talvez a gente esteja pensando aqui agora, ai pastor, eu quero viver essas coisas, eu quero entregar algo para a minha vida para Deus. Talvez você já até pensou em algo que veio ao seu coração. E talvez a gente vai se perguntar como é que isso, pastor, mas como é que isso acontece? Eu oro, eu digo, eu declaro, o que eu faço? Né? E existe um detalhe muito interessante, porque a Bíblia vai mostrar que ninguém, veja bem, ninguém consegue produzir verdadeira entrega a Deus apenas pela força de vontade. Então, eu não prego isso aqui para gerar força de vontade em você, para querer entregar algo ao Senhor, porque veja bem, sem o Senhor, nós não conseguimos fazer essas coisas. A palavra de Deus diz que é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então Deus não só te dá vontade de viver essas coisas, como é Ele quem efetua essas coisas. Então não é só uma determinação, porque veja bem, a entrega ela não nasce do esforço, a entrega nasce da revelação. Veja bem, a entrega que nós fazemos ao Senhor, ela não nasce de um esforço. Não é sobre esses 21 dias eu me esforçar, igual um maluco, me humilhar, sabe, gerar dano em mim, no meu corpo, sentir fome, perder peso, desidratar. Não.
Não é nesse lugar que nasce a entrega. A entrega fala sobre, ela nasce no lugar da revelação. E é exatamente por isso que eu quero terminar lendo um texto, eu não vou ler esse texto por conta do tempo, eu só quero citar esse texto aqui e declarar e trazer o quarto e último ponto. Porque o quarto e último ponto é que a revelação sempre produz a entrega. Diga comigo, a revelação sempre produz entrega. Em Isaías capítulo 6, Isaías está falando sobre uma visão espiritual que ele tem no templo, onde ele vai ver o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vai ver anjos e querubins voando à sua volta, os anciãos declarando a santidade do Senhor. E aí, quando ele vê todas essas coisas, o texto começa dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Esse texto, a palavra, essa expressão, eu vi o Senhor, biblicamente também ela traz um peso maior do que simplesmente os olhos, mas traz um peso no sentido de eu vi e reconheci. Você entende isso aqui? Biblicamente, o que ele está dizendo aqui não é só os meus olhos viram, mas eu reconheci a Deus. Até porque, de uma forma lógica, você não vê quem você não conhece. Você não vê quem você não reconhece. Se você conhece alguém e no meio de uma multidão, você vê essa pessoa, você imediatamente vai dizer, eu vi fulano. Você não viu a pessoa, você o reconheceu. Reconhecer fala sobre eu ver quem eu conheci, obviamente. Então, o que Isaías vai nos ensinar é que tudo começa em reconhecer a Deus. Então, ele entra no templo, ele vê o Senhor, ele reconhece Deus. E aí, diante de toda aquela visão espiritual, os anciãos declarando, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. A Bíblia fala que naquele momento, Isaías ele tem um lapso, ele tem, um gatilho, ele vai dizer, ai de mim, porque sou um pecador, sou alguém de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, naquele lugar de revelação, ele enxerga o seu pecado. Naquele lugar de presença, ele vendo Deus, ele reconhece o seu pecado. Então veja bem, ao final do texto, a Bíblia vai dizer que Deus então vai dizer, a quem enviarei? Quem irá após mim? E Isaías vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E Deus entrega então a Isaías uma palavra. Agora veja bem, do início desse texto, a saída, Isaías ele não só saiu alguém com uma nova missão, mas ele saiu alguém transformado, e após transformado, ele saiu como alguém enviado ao Senhor. Agora, veja bem, existe uma ordem nos acontecimentos. Primeiro, ele reconheceu o Senhor, ele vê o Senhor. Segundo, ele vai enxergar o seu pecado. Diante daquela presença, ele vai reconhecer, sou pecador. Depois disso, a Bíblia vai dizer então que um anjo de Deus pegou com uma tenaz, uma brasa viva do altar e colocou na boca dele, como uma purificação. Deus o purificou. E é só assim, depois de tudo isso, ele pode responder, eis-me aqui, Senhor, envia. Agora veja bem, por muitas vezes, nós fazemos o contrário. Esse eis-me aqui, envia-me é o quê? É a entrega de Isaías, dizendo, Senhor, eu me entrego. Passa de mim o que o Senhor quiser fazer. Para onde o Senhor quiser, eu irei. Aqui é uma entrega. Mas veja bem, essa entrega acontece após um processo. E nós costumamos fazer o caminho inverso. Nós tentamos primeiro entregar, nós tentamos depois mudar, para tentar depois então vencer. Nós tentamos primeiro entregar, nós tentamos mudar, nós tentamos vencer essas coisas, para que depois nós sejamos renovados, transformados e possamos contemplar o Senhor. Só que Isaías ele nos ensina que a verdadeira transformação ela começa quando nós enxergamos quem Deus realmente é. Isso fala sobre uma revelação de quem é Deus. Agora, enquanto Deus ele for pequeno aos nossos olhos, a nossa entrega também sempre será pequena. Agora,
quando nós contemplamos tudo que Deus é, a sua santidade, a sua majestade, a sua glória, então nós vamos perceber que nada mais faz sentido do que entregar tudo para Deus. A entrega de Isaías, eu não gosto de usar essa expressão, mas a entrega de Isaías não foi um gatilho para a bênção de Deus. Por muitas vezes a gente é atraído por uma mensagem que, se nós entregarmos, nós o encontramos. Só que a ordem espiritual é: nós reconhecemos, e por reconhecer Deus como Ele é, nós entregamos na medida que o reconhecemos. A verdade é que a nossa entrega, ela é o termômetro da nossa revelação de Deus. O quanto vemos Deus é o quanto nos entregamos a Deus. O quanto reconhecemos quem Deus é e somos transformados por Ele é a medida daquilo que entregamos a Deus. Então, quando contemplamos a santidade de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, nós vamos perceber que nada mais faz sentido se não for entregar tudo aquilo que nós temos. Por isso, irmãos, o nosso objetivo nesses próximos 21 dias não pode ser simplesmente fazer um jejum. Precisa ser: eu preciso ter uma revelação mais profunda de Deus. Se existe algo na nossa vida que ainda não foi entregue, então isso é a medida da revelação que nós temos de Deus. Porque quanto mais entendemos quem Deus é, mais nós queremos entregar o nosso coração a Deus. Aquele jovem rico tinha uma revelação sobre Deus. Um Deus que se agrada daquilo que Ele faz. Mas Jesus mostra que não é só o que Ele faz, é o que Ele faz e com que coração Ele se apresenta. Então Jesus traz para ele um choque de que a sua revelação sobre Deus ainda é pequena. O tamanho da nossa entrega sempre vai ser proporcional ao tamanho da revelação de quem Deus é. E eu quero que você guarde isso no seu coração. O tamanho da sua entrega sempre será o reflexo do tamanho da sua revelação de Deus. Então, se hoje você olha para a sua vida e diz assim: pastor, sim, existem áreas da minha vida que não foram entregues ao Senhor. Então o que eu faço? Deixa eu me esforçar mais. Deixa eu me sacrificar mais. Ou deixa eu ter uma revelação maior de quem Deus é. Deixa eu conhecer Deus como eu ainda não o conheci. Deixa eu orar e dizer: Deus, me mostra o que eu ainda não vi do Senhor. Nós estamos falando de um profeta, irmãos. Um homem de Deus, que Deus levantou para abençoar pela sua boca. E o que é que Isaías reconhece quando ele está num encontro verdadeiro com Deus? A minha boca ainda não foi transformada. Então a revelação que nós temos de Deus nos traz um entendimento daquilo que ainda não entregamos. Por isso eu quero terminar. Se você puder, fica de pé já no seu lugar, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje eu não quero fazer um apelo para você simplesmente participar de um jejum. Mas eu quero fazer um convite muito maior do que isso. Porque durante os próximos 21 dias, eu desafio você a pedir menos coisas a Deus. A não dizer: Deus, faça isso, faça aquilo, Deus me dê graça sobre isso. Mas no lugar de pedir mais coisas, eu desafio você nesses próximos 21 dias a pedir mais de Deus. Deus, me dá mais do Senhor. Me dá mais de quem o Senhor é. Me mostra mais quem o Senhor é. Sabe, eu me lembro agora do Salmo 73, quando Asaf ele vai dizer que, por ver a prosperidade do ímpio, ele se arrependeu de se santificar. Ele se arrependeu de uma vida reta no Senhor. Porque ele achava um absurdo o ímpio prosperar e ele não. Ele que era tão santo, tão reto, tão justo. Só que a Bíblia ele vai fazer essa lamentação. E aí chega um momento que ele diz o seguinte: mas tudo mudou quando entrei no santuário da presença e pude ver com os olhos de Deus.
Então o que Asaf teve agora que ele não teve antes? Um encontro maior com Deus, uma revelação maior de Deus. E ele vê agora com os olhos de Deus o destino do ímpio e o destino do justo. E aí, tendo essa revelação, agora o coração dele volta para o lugar da entrega. Então eu vou me entregar mais, eu vou amar mais, eu vou me santificar mais. Sabe do que você precisa, meu irmão? Você não precisa de mais esforço. Talvez o que você precisa é de uma revelação maior de Deus. Porque talvez a gente precisa confessar hoje que a nossa visão sobre Deus, a nossa revelação de Deus, ela é muito pequena. Ela é muito limitada. Talvez ela está limitada a uma fada madrinha que concede pedidos para pessoas boas. É como se Deus fosse quase que um Papai Noel que não usasse uma fantasia. Ele é alguém que, se eu for bom, Ele me abençoa. Irmão, Deus, Ele está muito além dessas coisas. A verdade é que talvez mesmo sendo bom, Deus não me abençoe com aquilo que eu quero. E se essa revelação choca o nosso coração, então talvez nós estamos projetando um Deus que Ele não é. E essa entrega, ela é pautada naquilo que nós entendemos sobre quem Deus é. Então nesses próximos 21 dias eu não desafio você a pedir mais coisas de Deus, mas eu te desafio a pedir mais Deus na sua vida. Deus, me dá mais do Senhor, mais da tua presença. O que foi que Asaf viu que eu não vi? O que foi que os discípulos viram que eu não vi? O que foi que Paulo viu no caminho para Damasco que eu não vi? Paulo, ele vai dizer, olha gente, quando ele está falando, se eu não me engano, aos Filipenses, ele vai dizer, olha, tomem cuidado com os homens maus, com os cães e com a falsa circuncisão, sobretudo com a falsa circuncisão. Porque eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fui zeloso, persegui quem era contra, fui circuncidado no dia correto, fiz todas as coisas, mas considero todas elas como esterco, e prossigo com uma ambição, um alvo, conhecer a Deus. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele quer conhecer Deus. Porque o que ele vai dizer? Olha, eu fiz tudo certo, mas isso não foi o suficiente para a minha vida ser entregue. Mas quanto mais dele eu conheço, mais dele eu tenho e mais de mim ele também tem. O apóstolo Paulo, depois de ver tanta coisa, ele ainda vai considerar que havia mais de Deus para ter. Então eu acho que também nós temos um pouco mais de Deus para pedir. Eu não quero que você entre nesses dias esperando respostas, mas eu quero que você entre nesses dias esperando conhecer mais o Senhor. Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, mais de quem o Senhor é. Porque quem conhece mais a Deus, meu irmão, naturalmente vai se entregar mais a Deus. Talvez você está lutando contra pecados na sua vida. Está difícil você vencer. E de fato é difícil. Você não precisa só de perseverança, foco e obediência. Mas mais do que tudo isso, nós precisamos de uma revelação maior de Deus no nosso coração. Para que quanto mais de Deus nós tenhamos, mais entrega também haja em nossas vidas. Que ao final desse período de jejum, irmãos, nós possamos olhar para trás e perceber que Deus, ele não apenas ele respondeu algumas orações, mas ele transformou o nosso coração. Porque é o que eu já disse para você em outros momentos. Não faz sentido terminar 21 dias de jejum e voltar a ser a mesma pessoa antes desses dias. Eu preciso ser alguém com uma bagagem maior. E isso fala sobre eu ter mais de Deus. Eu quero convidar você agora, nós não temos mais tempo, nosso horário já passou. Quero fazer uma simples oração para nós terminarmos esse culto. Então, para terminar, nós vamos fazer uma oração, mas só para te lembrar que de hoje à meia-noite até o dia 26, nós vamos estar jejuando ao Senhor. E de novo, como seu pastor, eu não gostaria que você colocasse mais coisas que eu quero que Deus faça por mim. Pastor, mas tem coisas que são legais, a salvação da minha... Amém. Mas deixa eu dizer uma coisa, pelo menos por uma vez, tenha uma coisa só, uma única coisa em mente no seu coração. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero uma revelação maior de Deus no meu coração. Eu quero perceber Deus como eu ainda não percebi.
Porque a nossa revelação é proporcional à nossa entrega. Então, quanto mais de Deus, quando mais do Senhor eu conhecer, mais eu vou me entregar a Ele. Sabe, vou colocar só um ponto aqui, talvez, até por nossas questões pessoais, muitos de nós temos uma dificuldade absurda de ter a revelação de Deus como um pai. Porque a nossa imagem de pai é ruim. Você foi frustrado, foi quebrado, decepcionado, machucado pelo seu pai. Talvez essa revelação de Deus você não tenha. E por isso você anda tão ansioso, tão preocupado, tão desconfiado de tudo, com tanto medo, com tanta dificuldade de crer no Senhor. Porque aquele que não vê Deus como pai, não vive como filho. Vive como escravo, como órfão. Entrega as suas próprias preocupações. Então talvez o seu jejum hoje seja: Deus, eu quero te ver como meu pai. Me dá uma revelação da paternidade do Senhor. Eu não sei o que você precisa ver no Senhor. Eu não sei o que você precisa reconhecer no Senhor, mas eu sei que existe mais para nós reconhecermos o Senhor. Então eu quero terminar esse culto aqui agora e fazer essa oração. Eu não quero que você só faça um compromisso de jejum com o Senhor, mas eu quero que você faça um compromisso com o Senhor, de como quem diz: Deus, eu quero te entregar mais, mas para te entregar mais, eu preciso antes ter mais o Senhor na minha vida. Me dê mais o Senhor na minha vida. Eu quero uma revelação nova de quem o Senhor é. Uma revelação mais profunda de quem o Senhor é. Talvez você diga: pastor, o senhor não sabe quanto tempo de crente eu tenho nessa vida e quantas experiências eu tive com Deus. Talvez eu não saiba, irmãos, mas uma coisa eu sei: o Senhor é inesgotável. Inesgotável. Nós vamos passar uma vida como Paulo, correndo atrás do Senhor, mas sempre descobrindo que há mais dele para a gente conhecer. Então agora, com seus olhos fechados, coloque a sua mão na altura do seu